O capítulo da fundamentação teórica é muito interessante porque, através dele, você estabelece o rumo de sua pesquisa, o que já foi escrito sobre o assunto, como a temática é discutida por diversos autores. Bem, ele fornece os alicerces sólidos para se compreender os assuntos que você vai analisar durante o seu TCC. É importante você referenciar fontes confiáveis. Isso vai dar mais credibilidade ao seu trabalho, vai mostrar respeito também pelo conhecimento estabelecido na área acadêmica. Procure fazer as referências baseadas em livros, artigos científicos, dissertações, teses, artigos que você pode encontrar tanto físico como também online. Esses materiais, desde que sejam confiáveis, vai ajudar a você criar uma linha de raciocínio em relação ao seu TCC. Um detalhe, não esqueça, procure sempre que possível referências recentes, que sejam relevantes, para que você possa fazer um bom embasamento dos seus argumentos. Organize as referências ou por temas, usando subtópicos, ou pelos conceitos relevantes. E aí você procura identificar conexões, relações entre diversos autores, diversas fontes, para que você tenha uma discussão mais abrangente daquele tema. Sintetize os pontos principais de cada referência. E aí você pode comparar e contrastar a perspectiva de diversos autores. O que os autores convergem para determinado assunto, para determinada teoria. Então, isso é fundamental na sua análise teórica dentro do seu TCC. Demonstre, por exemplo, como o problema de pesquisa ele está relacionado com as referências que você está analisando. Procure escrever de forma clara, com coerência nas ideias, que haja uma continuidade entre os tópicos, uma linha, mesma linha de raciocínio entre os tópicos, e não haja divergência entre os dados que você está apresentando na sua fundamentação teórica. Isso faz com que faça sentido o seu marco teórico. As normas da ABNT, ela não oferece regras específicas para a fundamentação. No entanto, as citações que devem ser feitas dentro desse capítulo devem seguir a NBR 10.520 de 2023. Em relação à formatação do capítulo, ele deve ser justificado, ou seja, as margens de esquerda e direita devem estar justificadas, as linhas com o comprimento igual, o espaço entre linhas 1,5. Cada parágrafo ele tem que ter uma entrada de um tab. A fonte pode ser Times ou Arial e o tamanho da letra 12. Qual o tamanho ideal da fundamentação teórica? Veja, não existe uma regra específica. O importante é que haja uma qualidade e profundidade daquilo que você está discutindo, dos conceitos relevantes teóricos que você quer colocar em relação ao seu trabalho, à sua pesquisa. E usando, em média, no mínimo 7 páginas, você consegue trabalhar essas ideias. Vamos agora fazer algumas considerações em relação a citações, utilizando, nesse caso, a NBR 10.520 de 2023. Começando com citação indireta no início da frase. Citação indireta é aquela em que você comenta o que o autor escreveu.
você não copia integralmente, palavra por palavra, o que ele escreveu, e sim você faz a sua explanação do que você leu dos autores. Então, você pode colocar dessa maneira. Primeiro exemplo, Matias 2019, Farias 2023 comentam que as empresas devem ser capazes de tomar boas decisões de investimentos. Então você pode colocar o autor, letra maiúscula e minúscula, e seguida entre parênteses do ano. Pode começar tipo, conforme Abreu e Silva 2016, e aí você comenta sobre o que ele escreveu. Pode ser, de acordo com Ross et al. 2022. Nesse caso, o et al. Significa que, além de Ross, houve vários autores que escreveram aquela publicação. Lembre-se, quando é citação, utiliza esse termo em latim. Quando você for colocar por extenso, tem que vir todos os autores da obra. Citações indiretas no final da frase, conforme Matias 2019 e Farias 2023. Explica Abreu e Silva 2016. Segundo Ross et al. 2022. O ponto acontece depois do ano. Citação direta no início da frase. Ou seja, você vai copiar na íntegra o que o autor escreveu. Segundo Farias 2023, aí aparece aqui a página onde você pesquisou essa informação. Então, página 40. Então, se o leitor ele pegar a publicação de Farias do ano de 2023, for na página 40, ele vai encontrar exatamente o que está entre aspas. Citação direta no final da frase. Depois da citação, entre parênteses, Farias 2023, página 40. Observe que no início da citação, quando for início de parágrafo, né, segundo Farias, aí entre parênteses começa o 2023. Final da frase, o Farias ele está também dentro do parêntese. Uma mudança na NBR em 2023 foi que na citação direta o nome vem em letra maiúsculas e minúscula. Anteriormente eram todas maiúsculas. Então, vamos a algumas regras para citações diretas. Quando for até 3 linhas, você coloca entre aspas duplas e no mesmo parágrafo. Se for mais de 3 linhas, você vai destacar com recuo padronizado em relação à margem esquerda, ou seja, vai ser como se fosse um novo parágrafo. Com letra menor, que é utilizada no texto, um espaço simples e sem aspa, e um recuo de 4 centímetros. Então, vai fazer uma citação direta com mais de 3 linhas, utiliza essas especificações. Como fazer citação de citação? Então, segundo Matias 2019, ou seja, a informação original veio de Matias, apud, ou seja, referenciada ou citada por Farias 2023, ou seja, Matias escreveu, Farias em 2023 citou o Matias lá na página 40 e você está fazendo a citação do que Farias citou. Então é isso que se chama citação de citação.
E aqui você tem a ordem de como você pode escrever. Então, segundo Matias, abre parêntese, 2019, Apuro de Farias, 2023, ou citado em 2023, página 40. Só que lá nas referências você coloca apenas a fonte que você consultou. Citação de site. Quando o site ele for conhecido, você pode colocar ele direto no texto. Por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo dados do IBGE 2023, ok. Se o autor não tiver especificado, você pode utilizar o título do site ou o órgão que é responsável. Então, por exemplo, a página da BBC Brasil 2023 relata que Sistema Autor Data. Se for pessoa física, para você citar, você coloca o sobrenome do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Pessoa jurídica vai ser o nome completo ou a sigla da instituição em letra maiúscula e minúscula. Se for uma instituição governamental da administração direta, vai ser o nome do órgão superior ou o nome da jurisdição a que pertence. Se não tiver autoria, então você coloca a primeira palavra do título, seguido da supressão entre colchete, se o título for composto por mais de uma palavra. Fontes que tenham 4 ou mais autores. Quando você vai fazer a citação, você usa a expressão et al. Lembrando que lá no final, nas referências, deve estar constando todos os autores. Se várias obras elas forem citadas dentro de um mesmo parágrafo, você deve separá-las por ponto e vírgula. Um caso atípico é quando o mesmo autor, o mesmo sobrenome e ano. Então, nesse caso, você deve acrescentar a inicial do prenome. Por exemplo, você tem o sobrenome Farias. Você poderia, se fosse apenas uma citação, Farias 2023. Como tem 2 citações de autores diferentes no mesmo ano, você vai acrescentar agora o prenome, a primeira letra do prenome. Farias, L Farias. De tal forma que vai ficar assim, de acordo com Farias, 2023 e Farias, L 2023. Coincidiu de ser as mesmas iniciais. Então, caso persista a coincidência, deve-se colocar os prenomes completos. Vamos fazer agora algumas considerações gerais do que vimos e acrescentar alguns detalhes oportunos. No caso de citação direta, curta, ou seja, menos de 3 linhas, quando você reproduz apenas um pequeno trecho, você deve colocar entre aspas e citar o sobrenome do autor, o ano da publicação e também a página. Se for uma citação mais longa, ou seja, mais de 3 linhas, você deve utilizar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. O espaço agora entre linhas vai ser simples, não vai usar aspa, vai no final citar o autor, o ano e a página. No caso de citação indireta, você reescreve com as suas palavras o que o autor comentou. Citação de citação. Ou seja, quando você vai citar um autor que está citando outro. Então você vai usar a palavra por significando citado por. E aqui o exemplo que nós vimos anteriormente.